Quero dar um oi pro pessoal aqui da transmissão. Boa noite, Roosevelt. Socorro, seja bem-vinda. Margarete, pastor André. Sejam todos bem-vindos à nossa transmissão de hoje. Glória a Deus pela vida de cada um que está aqui nesta noite. Amém? Quantos aqui estão com a Bíblia escrita? Só para eu ver assim. Amém? Eu quero que vocês mantenham sua Bíblia aberta, porque hoje vocês vão me ajudar a pregar. Amém? Não fecha a sua Bíblia, tá bom? Êxodo capítulo 1, versículo 15. Você que não tem a Bíblia pode ler comigo aqui na projeção. Diz assim: E o rei do Egito ordenou às parteiras das hebreias, que se chamavam Sifrá e Puá. Diga assim comigo: Sifrá e Puá. Mais uma vez: Sifrá e Puá. Quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, observem o lugar de apoio do parto. Se for menino, matem-no. Se for menina, deixem-na viver. Contudo, as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito e deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito convocou as parteiras e lhes perguntou: Por que vocês fizeram isso? Por que vocês deixaram viver os meninos? As parteiras responderam ao faraó: As mulheres hebreias não são como as egípcias, são cheias de vigor e dão à luz antes de chegarem às parteiras. Deus foi bondoso com as parteiras e o povo se multiplicava, tornando-se muito numeroso. Visto que as parteiras temeram a Deus, Ele lhes concedeu que tivessem suas próprias famílias. Amém? Coloca a sua Bíblia no seu assento mais um instantinho e feche os seus olhos. Senhor Deus e Pai, nesta noite, Senhor, nós estamos aqui para ouvir a Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Nesta noite, Pai, que eu diminua e que o Senhor cresça e que Teu Espírito Santo possa bradar aos corações nesta noite. Que tudo aquilo que impede essa pessoa de compreender e receber a Tua palavra seja dissipado em nome de Jesus. Que os ouvidos e os olhos espirituais se abram nesta noite e que a Tua palavra, que é a boa semente, caia em boa terra e venha dar muitos e muitos frutos para o Teu reino. Toma a direção deste culto e das nossas vidas, é o que nós te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Toda a igreja diga amém? Amém. Amém. Pode se sentar no seu lugar. Glória a Deus. E deixa a sua Bíblia aberta, tá bom? Amém. Como que é o nome que eu falei agora das duas mulheres? Não, só a Cassiane falou. Só a Cassiane jantou para vir para a igreja. É só você lembrar do vestido da pastora. A pastora tá de quê? De Poá. Gente, eu nem associei, tá? Não foi proposital. Vim de Poá só porque eu ia falar da Poá, tá bom? Vamos falar de novo. Quem que é? Sifrá e Puá. Guarda esse nome, tá bom? Então hoje nós vamos falar sobre tempos difíceis. Se você está vivendo tempos difíceis e às vezes você está pensando assim: meu Deus, está acabando o ano e esse ano está sendo tão difícil para mim. Eu quero dizer para você que o ano não acabou e que ainda nesse ano Deus pode fazer surgir algo novo na sua vida. Deus ainda pode te surpreender antes de terminar o ano. Amém? Deus, Ele é poderoso e Ele manda eu te dizer que ainda não acabou. Deus ainda tem muitas surpresas reservadas para a nossa vida. Então nós vamos falar a respeito do nascimento de Moisés, que inaugurou um tempo de libertação na vida do povo de Deus. Mas o inimigo, ele não quer que esse tempo novo chegue. Ele quer impedir. Ele não quer que Moisés nasça. Por isso na Bíblia nós vamos falar de duas mulheres muito corajosas. É interessante que nessa época o povo de Deus, os hebreus, eles estavam sendo escravos no Egito. Eles eram escravizados no Egito. E Faraó era o homem mais importante do mundo. Era o homem mais influente do mundo. Hoje a gente poderia, como o pastor até falou um pouquinho de Faraó domingo, né? A gente poderia comparar ao Donald Trump. Mas o Faraó, ele tinha um domínio mundial. Era uma coisa assim assustadora. E é interessante que Deus, na Bíblia, a palavra de Deus não cita o nome desse Faraó. Em nenhum momento.
mas ele cita o nome dessas duas mulheres, pela sua coragem e pela sua fé. Então muitos leitores conhecem o nome, os grandes nomes da Bíblia. Já ouviram falar de Davi, já ouviram falar de Golias, já ouviram falar de Daniel, de Jeremias, já ouviram falar de tantos nomes que tem destaque na Bíblia. Mas Sifra e Puá é um nome pouco conhecido, não é verdade? Quem aqui já conhecia esses nomes, se lembra desses nomes? Pouca gente, né? Porque parece que é um nome que passa despercebido. Só que Sifra e Puá, elas eram parteiras. Elas eram líderes das parteiras, ou seja, eram aquelas mulheres que faziam parto, como se fossem as médicas. Hoje a gente chama de doula, né? Aquela mulher que ajuda a conduzir o parto. E elas foram as parteiras dos escravos israelitas no tempo que Moisés ia nascer. E elas receberam uma ordem do rei do Egito, o homem mais poderoso do mundo. Porque o faraó, ele temia muito os hebreus, porque quanto mais eles perseguiam, quanto mais eles maltratavam o povo de Deus, mais o povo de Deus crescia, mais o povo de Deus se multiplicava. Quanto maior a pressão, maior era o crescimento. E às vezes você vai se identificar que o tempo que você mais cresceu na sua vida espiritual foi o tempo da prova, sim ou não? Porque quando a gente está no tempo da prova, e o médico não pode te ajudar, o homem não pode te ajudar, nenhum recurso pode te ajudar, você começa a se lembrar: peraí, tem a igreja, peraí, eu conheço pessoas de oração, peraí, que existe o caminho da fé. Quando na verdade o caminho da fé deveria ser o primeiro, muitas vezes a gente recorre a ele por último. Então a gente passa a lembrar, nos tempos difíceis a gente ora mais, a gente jejua mais. Quando tem um filho doente em casa, quando a gente está numa crise financeira, a gente se lembra de buscar mais, a gente se torna mais dependente de Deus. E nesse período de opressão do povo, foi o período que o povo mais crescia. E o faraó, ele ficou com medo desse crescimento, então ele falou: eu vou frear esse crescimento. O que eu vou fazer? Eu vou dar uma ordem. E veja bem, uma ordem de faraó não era qualquer ordem. Imagina você descumprir uma ordem judicial. Imagina você descumprir uma ordem que você pode morrer por não cumpri-la. E a ordem dele era assim, para as líderes, para as parteiras, Sifra e Puá: se nascerem meninos, é para que vocês tirem a vida deles. Se nascerem meninas, vocês podem deixá-las viver. Porque ele queria controlar o crescimento delas. E as parteiras receberam essa ordem. Mas eu quero que vocês hoje me ajudem a pregar. Amém? Quem está com a Bíblia aberta aí, diga glória a Deus. Em Êxodo 1:17. Pastor Anderson, até está com o microfone aí, né, Pastor Anderson? Agora eu quero que vocês vão entrar comigo na história, amém? Nós vamos lá para aquele tempo onde as crianças estavam nascendo e as parteiras tinham uma ordem a ser cumprida. Mas aí eu vou pedir para a Carol ler para mim. Se você não enxergar na sua Bíblia, Carol, você compra uma Bíblia da letra gigante. Brincadeira. Tem gente que fala: eu trago a Bíblia, pastor, mas eu não enxergo nada. Então você vai ler, a Carol vai ler para mim. E se você não enxergar, você pode ler aqui na projeção. A gente vai te ajudar, tá bom? Porque você precisa ter a Bíblia escrita, amém? Se o seu celular acabar a bateria, se acabar a luz, você ainda assim tem a sua Bíblia, amém? A sua Bíblia, ela é muito importante que você carregue, que você grife, que você anote, porque um dia Deus pode te usar na vida de alguém. E aí você vai: ai meu Deus, que palavra mesmo que foi pregada domingo? Que palavra mesmo que pregou terça? Qual era o texto? De quem estava falando? Mas quando você tem a sua Bíblia toda rabiscada, igual a minha aqui, é toda rabiscada, é toda cheia de post-it, é toda cheia de anotação. Dizem assim que quanto mais acabada é a Bíblia, mais inteiro está o dono dela. Porque é sinal que ele muito lê. Não deixar lá aberto no Salmo, né? Eu deixei aqui no Salmo 91 como uma superstição. Não, é para você ler, tá bom? Então vocês vão ler comigo. As parteiras receberam uma ordem, amém?
Todo mundo está comigo? Diga sim. Agora vamos dizer de novo, pessoal da Alphaville. Todo mundo está comigo? Aí, o pessoal da Alphaville. O pessoal que jantou para vir para a igreja. Cassiane, acabou a janta? Acabou? Acabou o efeito da janta? Então vamos lá. As parteiras receberam uma ordem, sim ou não? Cadê o sim da Cassi que jantou? Sim. Hoje a Cassi está com TDAH, gente. Sim. Sim, alô, Cassiane, chamando terra. Então, gente, é o seguinte. Ali no versículo está falando que as parteiras receberam uma ordem. Então, em Êxodo 1:21 está dizendo assim. Pode ler, Carol. Êxodo 1:21. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, estabeleceu-lhes casas. Amém? Então, as parteiras, elas não obedeceram ao faraó. E o que aconteceu? O Senhor estabeleceu o que para elas? Casa. Em algumas traduções diz famílias. As parteiras, elas temeram a Deus mais do que a faraó. Mas só que faraó, ele era a autoridade máxima. Então o mais natural é que elas temessem faraó e não a Deus. Mas elas não tiveram coragem de fazer isso. E aí faraó pediu explicações para elas. Elas disseram, não, as hebreias, elas têm filhos antes da gente chegar. Mas Deus sabia que elas estavam fazendo isso propositalmente, por temerem ao Senhor, por temerem a Deus. E porque elas temeram a Deus, elas foram recompensadas. A palavra de Deus diz que Deus estabeleceu casa e família para elas. E quantas vezes a gente, por causa das pessoas, do que os amigos vão pensar, do que as pessoas vão falar, com medo de perder oportunidades, preferimos temer aos homens do que temer a Deus. Mas essas duas mulheres, onde a Bíblia nem cita o nome do faraó, mas cita o nome dessas duas mulheres de coragem, porque elas enfrentaram o faraó, sabendo o que poderia acontecer com elas. Mas antes de temer faraó, elas preferiram temer ao Deus Todo-Poderoso. Se você aprender a temer a Deus, quando você tomar uma decisão, quando você visitar um lugar, aonde você colocar os seus pés, nas suas atitudes, quando você aprender a temer o Senhor, diz a palavra de Deus que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Porque nada do que o Senhor não queira para você vai te fazer bem. Guarde isso no seu coração. As leis do Senhor não são para nos oprimir, mas são para nos libertar. Que nenhum desejo, nenhum sentimento deste mundo vai ter domínio sobre a sua carne. Porque quem vai dominar a sua carne é o Espírito Santo de Deus. Então elas não se intimidaram, elas aprenderam a lidar com a oposição. E quando você caminha com Deus, você tem que aprender a lidar com a oposição, com a rejeição, com a ingratidão e tantos sentimentos que são tão difíceis de lidar. Essas parteiras, elas tinham que contrariar uma ordem que foi dada a elas, uma ordem imposta pelo mundo. O mundo está dizendo isso, mas a palavra não. E nessa caminhada com Deus, Ele nos ensina a lidar com muitas coisas difíceis. Deus nos ensina a lidar com a solidão e com o abandono, para que você possa diferenciar quem verdadeiramente te ama além da sua utilidade, quem verdadeiramente vai ficar na sua vida. Não deixe que nada mude a sua essência. Perdoe aquelas pessoas que não souberam te amar como deveria, porque no perdão está a chave da sua cura. Mas aprenda a discernir as mesas que não te cabem mais e que o Senhor não quer que você permaneça. Deus te ensina a lidar com a ingratidão, porque saiba que seus esforços generosos, invisíveis, são reconhecidos por Deus. Não deixe que o ingrato tire de você aquilo que você tem de mais bonito, a generosidade. Porém, aprenda a redirecionar a sua generosidade às pessoas certas.
Deus nos ensina a lidar com a rejeição, para que você não seja dependente da validação das pessoas. Deus nos ensina a lidar com as impossibilidades, para que você aprenda que as suas vitórias são obtidas de joelhos no chão. Deus nos ensina a lidar com a oposição, assim como as duas parteiras, Sifrá e Puá, elas temeram a Deus e não obedeceram à ordem de Faraó. Elas não temeram a oposição, e Deus estabeleceu família e bênção sobre a casa delas. Assim, entenda que quem te respalda é Deus. Não tema a oposição. Se Deus está do seu lado, você não tem o que temer. O inimigo não quer que Moisés nasça. O inimigo não quer que um tempo novo na sua vida nasça. Mas se você perseverar e temer a Deus, saiba que o seu Moisés vai nascer, que o seu milagre vai chegar, e nenhuma oposição do inimigo vai te deter. Sifrá e Puá vem nos mostrar que mesmo pessoas que aparentemente tinham nomes insignificantes na Bíblia, foram lembradas por Deus, por pequenos atos de obediência, deixam grandes legados na história. Ela vem para nos mostrar que o inimigo não queria que Moisés, o tempo novo, o tempo de libertação, nascesse. Então hoje Deus vai te ensinar a lidar com a oposição, para que o seu milagre, o seu tempo novo possa nascer, em nome de Jesus, amém? As parteiras, elas não temeram a pressão, e tudo começou a ficar mais difícil, porque a Bíblia diz que uma mulher chamada Joquebede, da casa de Levi, esposa de Arão, fica grávida. Só que ela fica grávida de um menino. Aí tem um problema, diga assim comigo, aí tem um problema. Ficar grávida de um menino, nesse tempo, era assinar um decreto. Seria muito mais fácil se fosse uma menina, sim ou não? Sim. Parece que aí existe um problema. E às vezes a gente pensa, meu Deus, eu comecei a buscar Deus, ficou tudo mais difícil. E por que a opressão no Egito aumentou? Por que a dificuldade do povo que estava no Egito aumentou? Porque Deus queria que o seu povo saísse de lá. E às vezes você não entende por que a pressão está aumentando. É porque Deus não te quer mais nesse lugar. É porque Deus está requerendo de você atitudes. E aí Joquebede engravida de um menino. Só que as parteiras, quem eram? Diga-se comigo, Sifrá e Puá. Vocês entendem a importância dessas parteiras nesse momento da história? Será que Deus pode contar com você para que a sua família seja salva? Será que Deus pode contar com a tua fidelidade para que o evangelho e o reino seja estabelecido nessa terra? Você entende a importância dessas mulheres? Porque Deus não deixou o nome delas passar batido. Para Deus não importava o nome do homem mais importante do mundo. Para Deus importa aqueles que tocam o coração dele com obediência. Um dia disseram assim para Jesus: não, Jesus, o fulano te ama, eu te amo. Ele diz: quem me ama, me obedece. E aí Joquebede dá a luz a Moisés. E quando o menino começa a crescer, um menino lindo, porque o projeto, quando é de Deus, ele cresce, independente de visibilidade. Independente, ele cresce. E sabe, quando Moisés nasce, Joquebede não pode mais escondê-lo, porque ele cresce. E quando ele tem 3 meses, como o faraó viu que ele não estava conseguindo conter o crescimento das crianças, ele disse: se nascer menino, é para jogar no rio Nilo. Ele muda a ordem. E quando Joquebede está ali com Moisés, com 3 meses, ela já não pode mais esconder, porque Moisés cresceu.
Então ela pega um cesto feito de junco, vedou com piche e com betume para impedir que a água entrasse. E a Bíblia não diz que ela jogou no rio, ela colocou às margens do rio, na beira do rio, entre os juncos, para que ele não fosse carregado pelas águas. Parecia que ali era um problema. Eu tive um menino. Meu Deus, está tudo tão difícil. Olha a ordem de Faraó. E eu fui ter justamente o menino. Mas sabe que o que hoje parece ser um grande problema na sua vida pode ser o início de um grande milagre na sua vida. Era o início de um novo tempo. Atrás dos problemas, Deus esconde grandiosas oportunidades para as nossas vidas. E Moisés crescia, e ele foi colocado ali à margem do rio Nilo. E a intenção da sua mãe era protegê-lo da correnteza. E aí a sua mãe pediu para que a irmãzinha dele, Miriam, ficasse cuidando. Miriam devia ter entre 13 e 14 anos, uma adolescente. Ele pediu para que Miriam cuidasse. Ela pediu: fica cuidando do seu irmão, para ver o que vai acontecer à distância. Interessante que naquela manhã em que Moisés foi colocado no cestinho às margens do rio Nilo, a palavra de Deus diz que as donzelas estavam passeando às margens do rio. As donzelas e a princesa, irmã de Faraó. E quando elas passeavam ali, justamente a princesa desceu até o rio para tomar banho e encontrou o bebê dentro do cesto. E diz que, continuando a história, em Êxodo 2:5, a filha de Faraó desce para se banhar no rio, a princesa. E quando ela vai se descer para se banhar no rio, ela avista o bebê dentro do cesto. Isso continua em Êxodo 2:5. As donzelas estavam passeando à beira do rio. Mas quem foi que avistou Moisés? Quem foi que avistou Moisés? A princesa. Justamente quem tinha que ver Moisés. Assim, Deus vai te conectar às pessoas certas para que você alcance o seu milagre. Quando Moisés foi deixado na cestinha à margem do rio Nilo, muitas donzelas passeavam ali, mas a princesa, filha de Faraó, foi quem viu Moisés, justamente a pessoa que tinha poder para mudar a vida de Moisés, justamente a pessoa que precisava ver Moisés. Aleluia. A sua entrega dolorosa hoje está fazendo barulho no céu. Aleluia. Vale a pena renunciar na vida sentimental. Vale a pena renunciar a propostas que possam te corromper. Vale a pena entregar aquilo que tem o seu coração, aquilo que é doloroso para você. Vale a pena. Vale a pena. Saiba que Deus recebe a sua entrega e Ele já desenhou no céu o seu novo tempo. Aleluia. O cenário do milagre. E a princesa vai, avista aquele bebê lindo e resgata ele, batiza ele de Moisés, porque das águas ele foi tirado. Deus recebe a sua oferta. Deus recebe aquilo que você entrega com amor para Ele. Deus recebe. Saiba que a sua entrega para Deus te fará encontrar um milagre. Algo grandioso te espera. Diga assim: algo grandioso me espera. Mais uma vez, algo grandioso me espera. Algo grandioso me espera. Aplauda o nome
nome do Senhor, aleluia. Eu creio, Deus. Eu creio, Deus. Eu creio, aleluia. Joquebede, ela tem uma fé inteligente. Joquebede, ela não deixa Moisés em qualquer lugar, ela deixa no lugar onde a princesa costumava se banhar. Quando a princesa vê aquele bebê, ela sabe que é um hebreu, mas a Bíblia diz que ele é tão lindo, é um bebê tão bonito, que ela não tem coragem de deixá-lo ali. E ela toma Moisés nos seus braços. E quem aparece naquele momento? Miriam, dizendo assim: olha, que lindo esse bebê. Se você quiser, eu arrumo alguém para amamentar ele para você. Ela disse: eu quero. Encontre alguém, uma ama, que o amamente, e eu vou pagá-la por isso. Deus não só preserva a vida de Moisés, como providencia um salário para Joquebede, porque Deus é um Deus de detalhes. Então Joquebede, ela não deixou Moisés em qualquer lugar. É uma fé inteligente. Quando você deixa a sua oferta, não é para qualquer pessoa, não é para o homem, é para Deus. Quando você entrega para Deus, você está entregando para a pessoa certa. E na hora certa, Deus faz com que a filha de Faraó, a princesa, encontre o bebê na hora certa, no lugar certo. Deus desenha a oportunidade perfeita. Às vezes você pode dizer: eu não tenho quem me indique, eu não tenho influência, eu não conheço ninguém naquele lugar, mas Deus conhece. E quando você está em oração, Deus te coloca no lugar certo, na hora certa, perto das pessoas certas. Quem tinha que ver Moisés, viu. Porque Deus faz, Ele continua fazendo. Então era uma fé inteligente. Mas vocês acham que Joquebede queria deixar Moisés no rio? Sim ou não? Tem até uma música, né, pastor? Que esses dias o pastor cantou. Vocês conhecem a música da Joquebede? Quem conhece aí? Como que é? Ô Joquebede, Moisés não vai morrer, eu posso ouvir. Joquebede, Moisés não vai morrer, eu posso ouvir. Ô Joquebede, Moisés não vai morrer, eu posso ouvir. Ô Joquebede, Moisés não vai morrer. Agora mais uma vez, só que com bateria, com a Cassiane, né, Cassi? A Cassi fez a bateria ali, então vamos lá. Ô Joquebede, Joquebede, Moisés não vai morrer, eu posso ouvir. Ô Joquebede, Moisés não vai morrer, eu posso ouvir. Joquebede, eu posso ouvir. Você pode ouvir o choro do bebê? Amém? Você pode ouvir que isso não acabou? Só que você reconhece comigo que é difícil entregar, sim ou não? Sim. A gente teve que falar da fé de duas mulheres que precisaram obedecer Faraó para Moisés não morrer. Agora a gente vai ter que falar da fé de uma mulher que entregou seu filho. Agora você imagina, você que é mãe, você pegar seu bebezinho, coisa mais linda, e deixar no rio. Você imagina a dor de Joquebede? Você imagina a tristeza de Joquebede? Você imagina a fé dela? Imagina você pegar e deixar seu filho criancinha ali solto na rua, sozinha, indefeso. Mas ela precisava salvar a vida do seu filho. Ela não tinha escolha.
Não era vontade dela entregar Moisés naquele rio. E tem muitas entregas que serão muito dolorosas na caminhada com Deus. Tem muitas entregas que serão muito difíceis para nós. Coisas que doem, coisas que pesam, coisas que têm valor para nós. E às vezes a gente é acostumado a dar para Deus só o que não tem valor. Aí eu só oro quando sobra tempo. Eu só vou para a igreja quando sobra tempo. Eu só renuncio o namoro se eu levar um chute. Não é renúncia. Eu só renuncio a festa quando ninguém me convida. Não é renúncia. Mas ela estava entregando algo que era muito valioso para ela. Nessa viagem que eu fiz agora de férias, eu pedi muito para Deus: Senhor, eu quero viver um propósito seu. Eu quero ir para um lugar descansar, mas eu quero viver um propósito. E nesse lugar que nós fomos, eu já tinha ido há 8 anos atrás. E quando eu fui há 8 anos atrás, a minha mãe faleceu em janeiro, eu fui em novembro. Era no mesmo ano do luto. Era muito recente. Então o Anderson pensou: vamos viajar, tirar um pouco a Karen daqui, desse ambiente, porque ela não está bem. Ela estava na igreja sorrindo, pregando, cantando, mas em casa a dor batia. Eu não conseguia nem passar na frente da casa da minha mãe. E aí eu lembro que eu fui. Só que eu tive uma lembrança muito forte dela. As minhas irmãs leram uma carta que ela tinha deixado. E eu vim mal naquela viagem. Na minha cabeça não conseguia desligar. Então a gente passeou. Deus deu dias de sol, dias divertidos. Mas o meu coração ainda estava pesado. E aí eu falei: Senhor, eu quero ir num culto. E onde eu estou, eu faço questão de ir num culto. Eu não consigo. Se for possível, o tempo me habilitar, eu conseguiria, eu faço questão de ir. A gente sempre foi assim. E eu falei: eu quero ir no culto, domingo eu quero ir para o culto. E aí nós fomos no culto. E tinha uma pastora pregando. E ela pregou sobre a passagem que aquela mulher quebra o vaso e despeja o perfume nos pés de Jesus. E ela falou de oferta. E aí quando ela começou a falar aquilo, eu me lembrei da minha oferta. Porque eu me lembrei que a minha mãe, no decorrer de 1 ano, que ela foi adoecendo. Só que ela estava bem. Os exames dela diziam que ela não estava bem, mas ela estava bem fisicamente. E aí, no último dia de vida dela, eu lembro que muitas vezes eu não queria orar, eu não queria falar com Deus a respeito, porque eu não aceitava que Deus me dissesse que ia recolhê-la. Eu não queria ouvir nenhuma profecia, nada. Eu só aceitava um sim de Deus. E aí naquela noite, eu lembro que eu fiquei com ela. E eu fiquei no quarto sozinha com ela. Aí naquela noite, durante a tarde, ela pegou e conversou com nós 3. E aí ela me deu um perfume de presente. E aquilo foi algo profético na minha vida, aquele perfume. E aí naquela noite, eu fiquei sozinha com ela no quarto. E eu ajoelhei. Eu falei: Deus, até agora eu não aceitei perguntar a tua vontade. Até agora eu não poderia aceitar, não. Mas hoje eu oro diante de ti e peço. Eu estou vendo que a minha mãe começou a sofrer. E eu te peço, hoje, com o coração despedaçado, que o Senhor faça a sua vontade. E hoje eu te digo, Pai, eu aceito a sua vontade. Eu entrego, Senhor, a minha mãe, para que o Senhor faça a sua.
vontade. Eu lembro que eu fiz essa oração ajoelhada ali no quarto, diante de Deus, falando com Deus que eu aceitava a vontade dele. Eu terminei aquela oração. Eu imagino Joquebede deixando Moisés ali no cestinho, entregando o filho dela, entregando aquilo que ela tinha de mais precioso. O filho é o que a gente tem de mais precioso na vida. E ela entregou. E eu entreguei o meu perfume ali. E quando eu disse: Senhor, faça a sua vontade, eu saí dali e fui para casa. E de madrugada o telefone tocou. Eu já sabia. E aí eu fui visitar um lugar, na fazenda, uma mata onde a gente costumava orar. E eu fui lá falar com Deus. E eu falei: Deus, o que aconteceu naquela noite? E Deus falou comigo, em Cantares 2, o Senhor, Ele foi visitar a sua amada de madrugada. E Ele sentiu o perfume dos seus frutos. Eles estavam muito perfumados. E ela tinha frutos antigos, ela tinha frutos recentes, ela tinha todo tipo de fruto. E quando ela viu o amado, ela disse: amado, toma, recebe, eu guardei para ti. E o amado recebeu os frutos. E naquela noite eu tinha entendido: o Senhor levou a minha mãe para passear. Ele sentiu que os frutos dela já estavam prontos e ela entregou para o amado. E quando eu ouvi aquela palavra, a pastora pregando que ela entregou o seu melhor perfume, eu entendi que a minha mãe me deu um perfume para que eu não perdesse o perfume do Evangelho, para que a dor não tirasse a essência de Deus de mim. Era algo profético. E quando eu cheguei naquele culto, eu vi a pastora pregando e dizendo, e ela derramou o seu perfume com as suas lágrimas, ela entregou algo que era precioso para Jesus. Eu me via naquele quarto fazendo a minha entrega. Então aquela viagem, ela foi uma viagem que me lembrou um momento de muita dor. E aí 8 anos depois, o Senhor nos tocou para ir lá novamente. Só que eu falei: só que agora vai ser diferente, porque eu creio que o Senhor está me levando lá para que eu possa viver um propósito. E aí quando nós chegamos lá, nós chegamos debaixo de chuva. E nós andamos de Campo Grande até Bombinhas, são 1.229 quilômetros. Só que nós fizemos em partes e teve um propósito da gente fazer essa viagem de carro. Nós paramos na metade do caminho e fizemos o percurso no outro dia. Só que a gente estava 2 dias rodando. Quando nós chegamos debaixo de chuva, nós saímos do domingo e chegamos na segunda-feira. Quando nós chegamos lá, tem um culto, uma igreja que nós acompanhamos na internet, que é em Florianópolis, que nós gostamos muito da palavra, do louvor. E aí eu estava com vontade de ir, o pastor Anderson estava com vontade de ir. Só que a gente já tinha rodado 1.229 quilômetros, a gente tinha acabado de chegar. Sabe quando você chega de viagem, você quer esticar o pé, esticar o corpo e relaxar? Só que aí o Anderson falou: eu quero ir no culto, Mateus, eu quero ir no culto. Só que para a gente ir nesse culto são 78 quilômetros a mais. Está disposto a rodar de novo? Aí o Anderson: olha, eu não sei se eu aguento. O Mateus: vamos, mãe, vamos. E o Mateus tem uma sede de Deus. Vamos, então vamos. E eu não sabia que naquele dia ia estar o Tom Carfe ministrando também. E as músicas do Tom Carfe são louvores que Deus me consolou muito no luto. Muito. Eu ouvi aqueles louvores sobre a paternidade de Deus, sobre esperar em Deus. E quantos louvores dele falavam comigo. E eu falei: não acredito que ele vai estar ministrando hoje. Falei: Deus estava preparando esse culto para nós. Só que nós tivemos que abrir mão do descanso, rodar mais 78 quilômetros. E é muito trânsito, vocês não têm ideia.
A gente chegou na igreja acho que meia hora mais cedo, a igreja lotada, numa segunda-feira embaixo de chuva. O povo pegando o ônibus, o povo se deslocando para um culto que começa às 8 horas da noite. Eu falei, Jesus, a gente reclama demais. A gente reclama demais. Isso é porque teve culto no domingo. E a igreja lá em peso. Gente chegando, gente chegando, gente chegando. E a gente chegou lá naquele culto e Deus falou de forma tremenda. E quando começaram os louvores, é mais de 1 hora de louvor. E o Tom Carf ministrou, os ministros de louvor lá, eles têm uma unção especial, eles são consagrados para o louvor. E aquela glória encheu aquele lugar. A palavra foi poderosa, o culto deve ter terminado mais ou menos umas 10h30. E a igreja lotada, e na hora de ir embora, aquele congestionamento, e ali cada louvor que eu escutava, eu sentia Deus me curando. Eu revivia a cena do perfume, eu revivia a cena de eu entregando a minha oferta. E cada louvor que eu escutei, eles cantaram até o louvor que eu cantei no meu casamento. Cada louvor que foi cantado lembrou uma fase da cura de Deus na minha vida. E eu me sentia curada, Deus falando para mim, olha, se passaram 7 anos, e agora no 8º ano, eis que eu começo um novo ciclo na sua vida, um ciclo de cura, de restauração e de milagres na sua vida. E eu comecei a viagem com o pé direito, porque eu comecei na casa de Deus. E quando nós saímos de lá, nós fomos chegar quase 11 e pouco, meia-noite no hotel. Já não tinha nem lugar para comer, tudo fechado, segunda-feira. E a gente chegou alimentado. Quando foi no outro dia, o sol apareceu, a coisa mais linda, o céu limpo. Eu falei, a gente chegou aqui debaixo de chuva, e Deus preparou um dia lindo. Nós vivemos dias de refrigério, de descanso. E Deus falou comigo quando eu estava lá, falou assim, eu quero que você vá visitar a Clarice. A Clarice é uma amiga de mais de 10 anos. Eu só conheço ela virtualmente, conhecia virtualmente. Mas muitas vezes Deus me usou na vida dela e Deus usou ela na minha vida. Nas decisões mais importantes, ela me mandava mensagem às 7 da manhã e falava, Deus te manda te dizer, com detalhes, as coisas que eu ia fazer. E eu não desabafava com ela. Deus mostrava para ela. Antes da minha mãe morrer, ela falou, Karen, tive um sonho que um caminhão entrava e todo o seu piso era todinho quebrado. E você chorava muito. Mas vai vir um piso novo para você, minha amiga. Então muitas vezes Deus usou ela na minha vida. Só que agora, Deus falou comigo, vai visitá-la. Eu quero que você vá visitá-la, porque a Clarice, ela enterrou um filho de 16 anos, há 2 anos. E depois que o filho dela partiu, ela era uma pessoa que me mandava a palavra todo dia, ela não falhava. Depois que o filho dela se foi, ela não me mandava mais mensagem, ela só respondia. E eu falava, Clarice, como você está vivendo? Vivendo. Eu não imagino a dor dela, mas Deus falou comigo, vai lá na cidade dela, leva um perfume para ela, como a sua mãe te deu, porque a dor está tirando o perfume da vida dela. Só que para eu ir na cidade dela, igreja, é uma cidade que eu nem sabia que existia no mapa. É uma cidade no interior do Paraná que se chama Guarapuava. Para que eu pudesse passar na casa dela, eu teria que rodar 136 quilômetros a mais. A gente já ia rodar 1.229, 136 quilômetros a mais, para poder passar na casa dela. Mas o Espírito Santo queimou no meu coração, queimou no coração do pastor, dizendo, vai, vai, vai. Ela está como Neemias, quando as muralhas de Jerusalém estavam destruídas, vai levantar sua amiga. Você não falou que Barnabé voltou, viajou 3 meses para resgatar Paulo? Vai resgatar sua amiga. E eu fui. E é interessante que a gente estava vindo no caminho de muita chuva e neblina, não dava para enxergar nada. Um congestionamento quilométrico de carreta. E para eu desviar,
Ao invés de vir para Curitiba, Londrina, eu teria que desviar para a lateral, andar 136 quilômetros a mais, para passar na casa dela. Nesse desvio, tinha sol e tempo limpo. Eu olhei, eu falei, meu Deus, nem parece de uma pista para outra. Olha a diferença de cenário. Deus falou comigo, ela está vivendo esses dias puro neblina, a dor não deixa ela enxergar as mãos de Deus, mas eu vou mudar a história dela, e assim como essa neblina, o caminho vai mudar. De repente um novo caminho surge na estrada. Gente, o céu, a coisa mais linda, uma estrada que não tinha carro. Eu nunca tinha andado por ali, é muito bonito. Parece fazenda americana, sabe? Tudo aquelas casinhas assim, sem portão, uma estrada bonita. Ou seja, o tempo que a gente ia gastar indo pelo nosso caminho, a gente ia perder mais ou menos umas 3 horas ali de congestionamento, porque estava quilométrico, com chuva e neblina. E no caminho para a casa dela fluiu aquele sol maravilhoso. E o Mateus animado, o Anderson animado para ir quando nós chegamos na casa dela. Quando ela abriu o portão, ela me viu, ela caiu em lágrimas, eu também. Ela falou, não acredito que você está aqui. E ela me abraçou e chorou, e eu chorei. Eu falei, Clarice, eu não tenho. Eu fico perguntando por que Deus levou meu filho. Eu falei, sabe, Clarice, às vezes Deus cura o filho da outra irmã, mas é temporariamente, porque todos nós vamos morrer. Todos. A cura é temporária. Mas quando Deus leva, a cura é eterna. Eu não tenho explicações para te dar. Eu não vim aqui para te condenar, eu só vim aqui para te abraçar e dizer, permaneça. Permaneça. E ela me abraçou, ela chorou, ela desabafou. Nós louvamos ali, começamos a orar na sala da casa dela. A gente sentiu a glória enchendo aquele lugar, a presença de Deus enchendo aquele lugar de forma tão poderosa. Do que você abraçar uma mãe, eu senti a dor dela. E os sonhos que eu não vivi, a eternidade tem muito mais. Não pode se comparar. A gente não sabe porque cada um tem um tempo na terra, a gente não sabe. Tem coisas que só a gente vai saber quando a gente estiver com Deus. Mas eu quero que você viva como seu filho gostaria que você vivesse. Ela está na casa de Deus, ela ora, ela busca, mas ela está sem perfume. E aí naquele momento que nós oramos e começamos a cantar para que Deus trouxesse vida novamente ao coração dela, eu falei, Clarice, às vezes o milagre que a gente espera é que Deus cure o filho, é que Deus cure e ressuscite uma pessoa. Mas você não acha que é um milagre Deus trazer uma estranha de Campo Grande, rodar mais de 1000 quilômetros, uma cidade que eu nem sabia que existia no mapa, para vir parar dentro da sua casa para te dizer, não desista? Isso também é um milagre. O milagre está nas pessoas que Deus coloca nas nossas vidas. O milagre está nas pequenas coisas. E a hora que eu entreguei o perfume para ela, eu falei, eu te entrego esse perfume para que você nunca perca o perfume do Evangelho. Não deixa a dor tirar esse perfume. E assim como eu cheguei aqui debaixo de chuva e o sol apareceu, o sol vai brilhar na sua vida. E ela me disse, como que você sabe que esse é o meu perfume favorito? Como que você sabe que eu pedi esse perfume de amigo secreto? O Senhor sabe, eu não sei. Mas você também não acha que isso é um milagre? Como que eu ia saber que você usa perfume, que você gosta de perfume, se não é Deus me mandar aqui? A gente cansado, rodando mais de 1000 quilômetros, vim aqui na sua casa, uma pessoa que eu nunca vi pessoalmente. Porque Deus, Ele nos ama tanto e é um amor que nos constrange. Foi algo tão maravilhoso que a gente sentiu a presença de Deus de forma tão poderosa, que eu saí de lá com o coração tão alegre. E depois que eu saí de lá, ela fez uma postagem agradecendo a Deus. E ela escreveu, ainda existem pessoas que desviam a rota só para nos consolar.
E ela colocou: você desviou a rota para vir aqui na minha casa. Você saiu da sua rota, porque uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Porque o mais importante que eu vim fazer aqui foi por você, Clarice. Eu cheguei e no culto, revestida no culto, eu encerro a minha viagem no culto. Aqui na sua casa nós fizemos um culto ali. E eu cheguei em Campo Grande, direto para o culto. Eu comecei e terminei a minha viagem na bênção de Deus. E Deus, Ele abençoou grandiosamente. E quando ela escreveu essas palavras, o Anderson, Karen, ela reagiu. Ela reagiu. A Clarice está voltando. E sabe, igreja, não era vontade da Clarice entregar o seu filho. Não era vontade de Joquebede entregar o seu filho. Mas tem coisas que a gente não entende, mas o importante é a gente perseverar. Tem muitas entregas que serão dolorosas para nós. A gente escolheu o caminho mais difícil. Passar por uma cidade. Seria muito mais fácil vir pelo nosso caminho. Mas o tempo que a gente gastou, a gente ganhou. Deus fez tudo tão perfeito, tão perfeito. E os caminhos de Deus às vezes são os caminhos mais difíceis. É mais difícil você estar cansado e rodar muito mais. Mas aqueles lugares que nós fomos, os dias de sol que nós vivemos, tudo que nós desfrutamos ali vai ficar marcado no nosso coração para sempre. A gente não consegue esquecer daquele culto que a gente viveu. Cada palavra que foi ministrada. Mas a fé é assim. Primeiro você coloca o pé, depois Deus coloca o chão. A gente faz pela fé, porque Deus mandou. E assim Joquebede entrega a Moisés o cesto. Moisés cresce no palácio, aprendendo, crescendo. E aos 40 anos Moisés vê um hebreu sendo espancado. E ele vai defender o hebreu e acaba tirando a vida de um homem. Por causa disso, Moisés teve que fugir. E ele foi para o deserto de Midian pastorear ovelhas. E ficou lá por 40 anos. Quando Moisés está com 80 anos, apacentando ovelhas, de repente ele vê uma sarça, que é um pequeno arbusto, parece um pinheirinho. E aquela sarça, ela queimava, mas não se consumia. E é comum você ver no deserto uma sarça queimando por causa do calor, mas não se consumir. Era a primeira vez. E sabe, não sei se você já se sentiu assim, esquecido, solitário, triste. Parece que esqueceram de você. Parece que todo mundo prospera menos você. E de repente, num dia comum, num dia que não tinha nada de especial, parecia que Moisés estava ali, esquecido no meio do rebanho. De repente ele vê e dá atenção para aquela sarça. Ele para tudo para olhar por que ela não se consumia. E Deus se revela a ele naquele momento, naquele cenário improvável, naquele dia tão comum. Deus se revela de forma extraordinária. Assim nos seus dias comuns, assim quando você menos espera, Deus vai se revelar a você. Aquela sarça, ela queimava, mas não se consumia. Por quê? Porque o fogo era do céu. Isso diz respeito à resistência. A nossa caminhada na fé não é medida pelos dons, se eu canto bonito, se eu falo bonito, se eu toco bonito. É como eu resisto às provas. É o fogo que queima dentro de mim. E Moisés viu aquele fogo queimar e Deus se revelou a ele. Nos dias escuros, Deus continua reacendendo propósitos. Deus estava dizendo para Moisés: Moisés, a minha promessa está viva. Eu não desisti de te levantar para libertar o meu povo. Moisés disse assim: mas Senhor, eu não sei falar. A Bíblia diz que Moisés era pesado em palavras. Não se sabe se ele era gago,
acredita-se que possa ser ou não, não é uma afirmação, não é uma certeza, porque Moisés ele não tinha fluência linguística, talvez porque ele passou 40 anos com os midianitas, ele perdeu o costume do seu idioma. Mas ao mesmo tempo que depois Estevão vai falar de Moisés, falando que Moisés era poderoso em palavras, que Moisés era usado. E Moisés, Deus fala: não, eu vou levantar o seu irmão Arão. Deus fala com Moisés para Moisés voltar para libertar o povo. E se revela no meio da sarça. No tempo da escuridão, Deus reacende propósitos. Diga assim comigo: no tempo da escuridão, Deus continua reacendendo propósitos. E Deus, num dia de rotina comum, Deus fala com Moisés. Aí Deus vai, liberta o povo. Aqui Moisés já está com 80 anos, ou seja, passaram-se 40 anos, parece que o sonho acabou. Deus usa Moisés para libertar o povo. Deus abre o mar vermelho e o povo é tirado do Egito de maneira poderosa e sobrenatural. Você entende porque o inimigo não queria que Moisés nascesse? Você entende porque a decisão de Sifra e Puá foram fundamentais para o novo tempo? Porque Moisés vinha inaugurar um novo tempo num povo que vivia oprimido. Deus se revela para Moisés na sarça ardente porque a opressão sobre o povo aumentou muito e o povo clamava por resgate. Eles eram escravos e Deus queria libertá-los. E aí Moisés faz algo incrível. Moisés, quando está ali com o povo no deserto, e sabe que o mais difícil não é tirar um povo do Egito, é tirar o Egito de dentro do povo. Então Moisés, Deus fala com ele de formas poderosas, sobrenaturais. Moisés vai e sobe ao Monte Sinai para ouvir Deus, e fica 40 dias ali ouvindo o Senhor. E ele fica 40 dias ali. E aconteceu que Deus fala com ele e pega 2 pedras pesadas, e Deus mesmo começa a lapidar aquelas pedras, e ele escreve com o dedo dele. Diga-se para quem está do seu lado: Deus escreveu. Deus escreveu. Quem está com a Bíblia aberta ainda? Hein? Levanta a mão aí. Dá lá para Jaqueline, pastor. Jaqueline, lê para mim Êxodo 31, 18. Êxodo 31, 18. Êxodo 31, 18. Pode ler. E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Repete: escritas pelo dedo de Deus. Escritas pelo dedo de Deus. Amém? Deus escreve, amém? Glória a Deus. Deus escreveu os mandamentos com o dedo dele. Ele vai lapidar as pedras e escrever com as mãos dele uma história escrita pelo dedo de Deus. Aleluia. Que coisa linda. Pelas pessoas que gostam de escrever. Que coisa linda. Você sabe que com essa era de tecnologia a gente digita tanto que eu, sinceramente, eu estou perdendo a prática do manuscrito. Quando eu vou escrever um texto, eu tenho dificuldade de escrever. Eu falo: Jesus, a minha letra era horrível, agora ela está tenebrosa. O que aconteceu comigo, Jesus?
Cadê minha habilidade manual? Porque eu amo escrever, gente. Mas é tudo digitado, porque quando eu vejo a minha letra eu desanimo. Mas eu falei, gente, eu tenho que praticar. Então eu pego a minha Bíblia ela é toda escrita. E glória a Deus pelas pessoas que param para escrever. Se tinha uma coisa que eu gostava no Facebook, era isso, que as pessoas paravam para escrever. Não era uma rede social de foto, as pessoas escreviam textos. E eu sempre me alimentei, e eu acho lindo quem escreve. Sabe por quê? Glória a Deus por quem escreve, você está entendendo? Glória a Deus, porque aqui são 66 livros, meu amigo, escritos. Porque se não tivesse isso aqui, a gente não tinha referência. E esse livro é atemporal. E glória a Deus por quem gosta de escrever. E Deus gosta de escrever. E eu glorifico a Deus pela vida da minha mãe, porque minha mãe escrevia. Aquela pessoa que parava para escrever mensagem para as pessoas. E nós deixamos a rede social dela aberta para poder ler as mensagens dela. E quando eu estou triste, eu vou lá, leio, eu falo, Senhor, eu estou chateada com essa situação, eu vou lá falar com aquela pessoa, aí eu vou ler um texto da minha mãe, está escrito, um texto que ela deixou para mim, filha, Deus vai honrar seu silêncio. Filha, olha o que é um chamado pastoral. Hoje eu leio as coisas que ela escreveu, eu falo, meu Deus, como a minha mãe tinha coisas preciosas dentro dela. Se você tem oportunidade, registre coisas para o seu filho. Porque o dia que você se for dessa terra, ele vai ter registros do seu amor por todos os lados. É muito importante escrever. Foi tão importante que por causa de uma frase da minha mãe, Deus me deu uma música que eu gravei, compus e tive a oportunidade que outras pessoas fossem abençoadas ao ouvido por causa de uma frase que ela escreveu. E tem pessoas que têm essa delicadeza de escrever para você. E que coisa linda. E às vezes as pessoas têm coisas tão lindas para dentro dela. Porque se fosse nessa geração de hoje, Deus ia escrever, o povo não ia ler, ia dar só um like. Se fosse adolescente então, brincadeira. Eles amam escrever isso aqui não. Sonhei que um adolescente escreveu para mim. Sonho. Registre, deixe escrito. Um dia o seu filho, às vezes ele vai estar igual a mim, perdido, triste. Eu vou lá na página da minha mãe, vendo os devocionais dela com Deus, vendo as frases que ela deixou para mim. Que coisas lindas que ela me escrevia. Que coisas lindas que ela me escrevia. Ela se foi, mas as palavras dela estão vivas. Então gaste tempo expressando o seu amor. Quer ver um texto bombar e o pessoal escrever na internet? É quando a pessoa morre. A pessoa escreve laudas, meu amigo, deixa eu te falar. O morto ele descansa, ele dorme o sono da morte, ele não vai ler sua mensagem. Se você tem algo para escrever para essa pessoa, fale em vida. Diga em vida. Porque os mortos não podem mais louvar o Senhor. Eu me lembro de um amigo que eu disse para ele assim: nossa, sua rede social, você não tem nenhuma foto dos seus pais? É, porque a minha mãe é muito chata, meu pai é isso, aquilo. Eu falei assim, por que você não muda isso? Escreve um texto, você escreve tantas palavras bonitas, por que você não escreve algo bonito para sua mãe? Escreve algo para ela. Aí ele disse, não, mas ela é chata, ela briga comigo. Eu falei, que custa? Escreve. Escreve, acorda, fala, mãe, bom dia, compra um pão para a mãe. Você não sabe o que é ficar sem mãe. Você não sabe a dor que é perder uma mãe. Você não sabe. Uma mãe presente. Você não sabe o vazio. Então, faz enquanto você pode. Vai lá, escreve. Registra o seu amor para a pessoa mais importante da sua vida. E aí ele foi lá, escreveu, colocou uma foto. E pouco tempo depois a mãe dele partiu. E eu não sabia. Mas deu tempo dele deixar registrado. Deu tempo dele falar. Deu tempo dele dizer. Deu tempo dele expressar. Esse fim de semana, essa semana faleceu um cantor. Eu estava lendo a notícia e o filho dele falou, meu pai sofreu um acidente, ele ainda estava vivo. Eu peguei e falei para ele o quanto eu amava ele. Peguei o telefone, liguei para minha mãe, liguei para minha irmã, para elas falarem o quanto elas amavam ele. E ele partiu. Deu tempo dele falar, deu tempo dele dizer, deu tempo dele expressar. E é difícil porque a gente não sabe quanto tempo a gente ainda tem.
para dizer. Então Deus, ele escreveu com o dedo dele o amor dele. Aí Moisés desce da montanha, 40 dias no Monte Sinai, e ele escuta uma algazarra, um alvoroço, uma festa. E aí Josué está esperando Moisés no pé do monte e diz: o povo está fazendo festa, Moisés. Ele: não, isso não é festa. O povo, porque Moisés demorou, fizeram um bezerro de ouro e começaram a adorar. Simplesmente se esqueceram de Deus. Como muitas vezes: eu fiquei na igreja, não aconteceu nada, eu busquei, eu orei, não aconteceu nada, então peraí, deixa eu fazer meu bezerro de ouro, deixa eu fazer as coisas do meu jeito. Quando Moisés vê aquela cena, ele se ira, ele pega as pedras e quebra diante daquele bezerro. Ele quebra o bezerro, ele quebra tudo. Moisés se ira e quebra aquelas pedras. E aí, depois de quebrar aquelas pedras, parecia que tudo tinha acabado. Parecia que tudo tinha se encerrado, mas não. Depois que Moisés quebra aquelas pedras que foram escritas por Deus e exorta o povo, o que acontece? Diga assim para mim, o que acontece? Quem está com a Bíblia aberta dá glória a Deus? Quem mais? Quem está com a Bíblia aberta ainda? A Beatriz. Vai lá na Beatriz, Deuteronômio 10:1. Você vai passar um pouquinho, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Deuteronômio 10:1. Receba, Larissa, receba. Larissa aqui está tomando posse da palavra, pastor André. Deuteronômio 10:1. Lê o 1 e o 2 para nós. Naquele tempo me disse o Senhor: lavra 2 tábuas de pedra com as primeiras, e sobe a mim ao monte, e faze uma arca de madeira. Escreverei nas 2 tábuas as palavras que estavam nas primeiras que quebraste, e as porás na arca. Amém? O que Deus fala para ela? Que ele vai? É para Moisés escrever nas tábuas? Quem que vai escrever de novo? Deus, nas mesmas tábuas, certo? Amém? Obrigada, Bia. Deus fala assim: pega 2 pedras. Qual que é a diferença aqui da primeira e da segunda? A primeira foi totalmente sobrenatural. Deus esculpiu a pedra, trabalhou a pedra na rocha e Deus escreveu com o dedo dele. E agora? Agora Moisés é que vai cortar a pedra e Deus vai escrever com o dedo dele. Aí você vai conseguir entender uma diferença grandiosa nas primeiras tábuas e nas segundas tábuas. Na primeira tábua não tem participação do homem, só de Deus. Você já viu aquela pessoa que ora, Deus cura, Deus faz um milagre, glória a Deus. O milagre é totalmente de Deus. E muitas vezes você já viu aquela pessoa que recebeu a cura de uma doença e nunca mais voltou para Jesus? Porque não teve uma participação dela. Agora, na pedra que você tem que trabalhar, quando você tem que renunciar, entregar, gera uma transformação em você. Existe a sua participação no milagre. E talvez hoje você se sinta fracassado, porque você errou, você não conseguiu. Mas a fé, ela não é construída de uma coleção de vitórias, mas de um amor que insiste em não desistir de você, mesmo nos seus piores fracassos. Deus diz: eu tenho interesse nos seus cacos, filho, eu vou te reconstruir. Deus escreveu na rocha e lapidou com suas próprias mãos os mandamentos para o seu povo, enquanto Moisés subia o monte. Mas quando ele desceu, o povo havia se perdido completamente. As tábuas foram quebradas, mas o amor de Deus não havia acabado, e Deus oferece uma segunda chance.
E aí ele diz: Moisés, agora eu quero que você prepare 2 pedras iguais às que você quebrou. E eu quero que eu vou escrever novamente. Deus está dizendo: filho, eu vou repetir novamente. Apesar de você ter caído, falhado, pecado, eu ainda te amo. Eu não mudei nenhuma vírgula ao seu respeito. Eu vou escrever de novo e vou repetir de novo com o meu dedo tudo que eu quero dizer a seu respeito. Deus está reafirmando o seu amor, dizendo para o seu povo: ainda que vocês tenham quebrado a aliança, o meu amor permanece o mesmo, a minha palavra permanece a mesma, a minha promessa permanece a mesma. Ele está dizendo: renuncie o pecado, renuncia e tenha a sua parte na aliança, porque agora é você que vai lapidar a pedra. Agora é você que vai ter que cavar e buscar. E Deus vai escrever com o dedo dele. E quando você olhar para trás, você não vai ver os cacos. Você não vai olhar para trás e lembrar dos fracassos. Você vai olhar para trás e ver que não era o fim da história, mas era o começo de um novo tempo de Deus para a sua vida. É um novo tempo, porque agora é Deus vai escrever de novo sobre a pedra onde Deus renovou a sua aliança com o seu povo. Não foi no meio de grandes milagres espetaculares como o mar se abriu. O mar se abrir não mudou o coração do povo, mas de um temor sobre um luto de um bezerro de ouro. Deus está falando: agora eu quero, Moisés, que você trabalhe nessa pedra. Comece a trabalhar nessa pedra e eu vou escrever novamente a seu respeito. Se coloque de pé, você que pode. A minha história não mudou. Nos tempos difíceis, Deus vai te fazer viver algo novo, escrito pelo dedo de Deus. Mas para que esse tempo novo aconteça, precisam existir cifras e puás, pessoas que pagam o preço, que oram, que buscam, que renunciam, pessoas que não cedem à pressão do mundo para se adequar ao que o mundo está fazendo, pessoas que temem o Senhor dentro da sua família, dentro da sua casa. Para que o novo tempo surja, é preciso que haja Joquebedes, pessoas que estão dispostas a entregar a sua oferta e renunciar por amor a Deus, entregar o seu bebê no cesto, entregar aquilo que tem o seu coração hoje, entregar os seus medos, entregar os pecados que te tomam, que te dominam, entregar aquilo que é valoroso para você no cestinho, crendo. Ela não sabia que ela estava entregando aquele menino, e um dia aquele menino ia ser a resposta da oração de toda uma nação, porque Deus ia levantar Moisés para libertar milhões de pessoas da escravidão. A entrega de Joquebede impactou milhares de pessoas. Uma pequena entrega, talvez um versículo tão curto, mas de significado tão profundo, porque uma mãe não entrega. Clarice não queria entregar seu filho. Eu não queria entregar minha mãe. Mas Deus, Ele tem uma boa, perfeita e agradável vontade na nossa vida. O inimigo a todo tempo queria que Moisés não nascesse. A gravidez de Moisés parecia um problema, mas não era a solução. Deus deu provas concretas para Joquebede de que estava ao lado dela. E assim Deus hoje está te dando provas concretas de que está
do seu lado. Ela não sabia que um dia aquele menino ia ser cheio de Deus e ia tirar uma nação inteira do Egito. Ela não sabia que ela estava gerando um propósito. E quando você entrega, saiba que algo grandioso está nascendo, um tempo novo de Deus está nascendo, uma história nova escrita pelo dedo de Deus para a sua vida. E creia que esse tempo vai chegar, creia que essa história está sendo escrita por Deus, aleluia. Deus tem um novo tempo para você. Porque um dia Moisés, ele encontrou Deus no meio da sarça ardente. E talvez você tenha se entristecido. Meu Deus, está acontecendo com todo mundo, não está acontecendo comigo. Mas você não sabe o que está sendo gerado no céu sobre cada entrega que você faz. Joquebede não viu imediatamente o resultado da sua entrega, mas uma nação inteira pôde ver quando Deus levantou Moisés. E assim, não deixe de orar pela sua casa, não deixe de orar pela sua família, não deixe de crer no propósito que Deus tem escrito ao seu respeito. Ele continua sendo Deus. E Ele diz para você nesta noite: as promessas estão vivas. Quando Moisés está ali solitário, no meio do deserto, ele vê aquela sarça queimando e não se consumindo. Ele se apaixonou pela glória de Deus. E que esse fogo nesta noite possa te envolver de maneira poderosa. E eu creio que esta glória vai invadir a sua vida, o seu coração, a sua casa, a sua família. Aleluia, aleluia, Deus. Oh, Deus, visita cada coração aqui, Deus. E que nesta noite a chama do Espírito Santo possa reacender o propósito no seu coração. Que a chama do Espírito Santo possa reacender esse propósito no seu coração. Aleluia. Aleluia, Senhor. O teu olhar me consumiu. Diga eu sou todo teu. Aproximei, permaneci. O teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu. E fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores. Queimou todos os outros amores. E fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores. Queimou todos os outros amores. Aleluia. Nosso coração, Deus, a chama da tua presença, Deus. Oh, aleluia, aleluia.
teus olhos fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores. Queimou todos os outros amores. E fogo em teus olhos. Igreja, fez o quê? Eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores. Queimou todos os outros amores. Aleluia, Deus, que nosso coração venha queimar por ti, queimar pela tua presença, Deus. Aleluia, aleluia. Espírito, Espírito, que desce como Espírito, Espírito, que desce como fogo santo, vem como em Pentecoste, e esse Espírito novo.
você vai ter uma história nova, escrita pelo dedo de Deus. Aleluia. É pelo dedo de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Sabe, igreja, quando eu estive ali na casa da Clarice, eu só podia dizer, eu falo, gente, não tem como não amar esse Deus. Esse fogo nos olhos do Senhor. Quando a gente realmente se encontra com Ele, a gente se apaixona. Não tem como viver longe dessa chama, dessa presença. Não é por obrigação, é por paixão que queima. É aquele amor que queima, que faz você pensar, meu Deus, mas eu estou cansado. Mas eu vou rodar mais 78 quilômetros, porque eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho